Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao Jus Resumos. Na nossa aula de hoje, vamos aprofundar nos requisitos e no procedimento das tutelas de urgência, que são ferramentas essenciais para a efetividade do processo civil. Focaremos nos detalhes do artigo 300 do CPC e suas implicações. 1. Requisitos da tutela de urgência. Para que uma tutela de urgência seja concedida, o artigo 300 do CPC estabelece a necessidade de elementos que evidenciem que probabilidade do direito, que significa que o juiz precisa ter uma convicção, ainda que provisória, de que o direito alegado pelo autor de fato existe e tem chances de ser reconhecido ao final do processo. Não é uma certeza, mas uma alta probabilidade. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este é o requisito do perigo na demora. Indica que, se a medida não for concedida imediatamente, o autor pode sofrer um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ou que a própria efetividade da futura decisão de mérito pode ser comprometida. Além desses dois, temos um terceiro requisito crucial, embora com uma particularidade, e a reversibilidade da decisão. O artigo 300, 3 graus, do CPC determina que, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A reversibilidade é um requisito incidental, mas não facultativo. Isso quer dizer que, para a tutela antecipada, a regra é a reversibilidade dos seus efeitos. Exemplo, no caso de um plano de saúde negar um tratamento médico e o interessado ingressar em juízo requerendo tutela antecipada de urgência para realizar o tratamento. Se a tutela for concedida e o tratamento for realizado, a decisão se torna, de fato, irreversível. Nesses casos, a vida ou a saúde do paciente se sobrepõe ao requisito da reversibilidade, demonstrando que ele pode ser mitigado em situações de alto valor, como o direito à vida. A reversibilidade significa que a decisão pode ter seus efeitos desfeitos, retornando as partes ao status quo ante, ou pode atingir ambas as partes. É importante notar que a tutela de natureza cautelar é, por sua própria essência, reversível, já que ela visa apenas a garantir um direito, não a satisfazê-lo. Caução e concessão liminar. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, art. 300, 1 graus do CPC. Essa caução serve para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer caso a tutela seja posteriormente revogada. No entanto, a caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem a oitiva prévia da parte contrária, ou após justificação prévia, com a oitiva da parte contrária antes da decisão liminar, art. 300, 2 graus do CPC. 2. Responsabilidade pela efetivação da tutela provisória. A efetivação de uma tutela provisória, seja ela cautelar ou antecipada, implica em responsabilidade civil objetiva para o requerente. Isso significa que, se a tutela for posteriormente revogada ou a sentença final for desfavorável ao autor, ele será obrigado a reparar os danos causados à parte adversa, independentemente da comprovação de culpa, art. 302 do CPC. Essa responsabilidade ocorre se, a sentença final for desfavorável ao autor. A tutela foi obtida liminarmente em caráter antecedente e o autor não forneceu os meios necessários para a citação do réu no prazo de 5 dias. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. A indenização por esses prejuízos será liquidada nos próprios autos em que a medida foi concedida, sempre que possível, parágrafo único do art. 302 do CPC. Essa lógica se aplica também ao cumprimento provisório de sentença, art. 520 do CPC, que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Ele se obriga a reparar os danos caso a sentença seja reformada, e a execução fica sem efeito, restituindo-se as partes ao estado anterior. O levantamento de dinheiro, transferência de posse ou alienação de bens que possam causar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idoneia. 3. Procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, art. 303 do CPC. Este procedimento é uma faculdade da parte e se aplica quando a urgência é contemporânea à propositura da ação. Permite que a petição inicial seja mais concisa,
limitando-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito e do perigo de dano, art. 303, caput. O autor deve indicar que pretende valer-se desse benefício e o valor da causa. Fluxo do procedimento. 1. Petição inicial simplificada. O autor apresenta uma petição inicial abreviada, focada na urgência. 2. Análise do juiz. Se o juiz entender que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, ele determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. 6 graus do art. 303 e art. 485 do CPC. Se o juiz conceder a tutela antecipada, o processo segue o rito do 1 graus do art. 303. O autor será intimado na pessoa do advogado para ditar a petição inicial, complementar a argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido final, no prazo de 15 dias ou outro prazo maior fixado pelo juiz. Esse aditamento ocorre nos mesmos autos e sem incidência de novas custas processuais. 3 graus. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação, art. 334 do CPC, com ciência da tutela concedida. Se não houver autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do CPC. Consequências da falta de aditamento. Se o autor não realizar o aditamento da petição inicial no prazo, o processo será extinto sem resolução do mérito. 2 graus do art. 303 e art. 485 do CPC. Recurso cabível, e da decisão que concede ou não concede a tutela antecipada em caráter antecedente, cabe agravo de instrumento. Estabilidade da tutela antecipada, art. 304 do CPC. Um ponto fundamental deste procedimento é a estabilidade da tutela antecipada. Se, após a concessão da tutela antecipada nos termos do art. 303, não for interposto o respectivo recurso, agravo de instrumento, contra a decisão que a concedeu, a tutela torna-se estável. Nesse caso, o processo será extinto. 1 graus do art. 304. No entanto, essa estabilidade não faz coisa julgada material. Qualquer das partes pode demandar a outra em um novo processo com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. 2 graus. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida nessa nova ação. 3 graus. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. 5 graus. Após esse prazo, sem novo processo, a tutela se torna definitiva no que tange aos seus efeitos, embora não haja coisa julgada material em relação ao mérito da pretensão. 4. Tutelas cautelares em caráter antecedente, art. 305 do CPC, assim como a tutela antecipada, a tutela cautelar também pode ser requerida em caráter antecedente. A petição inicial neste caso indicará a lide, seu fundamento, a exposição sumária do direito a ser assegurado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 305. Caso o juiz entenda que o pedido formulado como cautelar tem natureza antecipada, ele deverá observar o procedimento da tutela antecipada antecedente, art. 303. O artigo 301 do CPC exemplifica algumas medidas cautelares, como arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação, entre outras medidas idoneias. Fluxo do procedimento cautelar antecedente. 1. Petição inicial simplificada. O autor apresenta a petição inicial cautelar. 2. Citação do réu. O réu será citado para contestar no prazo de 5 dias e indicar as provas que pretende produzir, art. 306. 3. Formulações do pedido principal. Efetivada a tutela cautelar, o autor tem o prazo de 30 dias para formular o pedido principal. Esse pedido será apresentado nos mesmos autos e não dependerá de novas custas processuais, art. 308. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar, 1 graus. A causa de pedir pode ser aditada no momento da formulação do pedido principal, 2 graus.
Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou mediação, art. 334, sem necessidade de nova citação do réu, 3 graus. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335, 4 graus. Cessação da eficácia da tutela cautelar antecedente, art. 309 do CPC, a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente cessa-se, e o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, 30 dias. A tutela não for efetivada dentro de 30 dias. O juiz julgar improcedente o pedido principal ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Se, por qualquer motivo, a eficácia da tutela cautelar cessar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento, parágrafo único do art. 309. Com isso, finalizamos nossa aula detalhada sobre os requisitos e os procedimentos das tutelas de urgência e cautelar, essenciais para a proteção efetiva dos direitos no processo civil. Espero que o conteúdo tenha sido claro e útil para seus estudos. Continuem firmes no propósito. Até a